Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um enorme prazer, mais uma vez, estar aqui nesse grande ministério IBRC. Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao corpo eclesiástico, quero agradecer ao pastor Maico, à pastora Rejane, pela confiança, né? E eu queria deixar aqui a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Deus, quando eu recebi o convite, né, através do diácono dele para ministrar, Deus vinha ardendo, falando comigo, dando essa mensagem. E quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Então, quando cheguei aqui com os louvores, com os agradecimentos, né, que foram declarados aqui, prova mais uma vez a soberania que Deus tem sobre aqueles que honram o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos, por favor, que abram lá em Mateus capítulo 19. A gente vai ler o versículo 25 e o 26. Mateus capítulo 19, o versículo 25 e 26. Encontrou, por favor, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 19, versículo 25 e 26. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles, respondeu: para o homem é impossível, mas Deus, todas as coisas são possíveis. Glória. Amém? Glória a Deus. Quem mais precisa de oração? Justo, eterno e grandioso Deus. Ah, Deus amado, está aqui, Senhor, o teu povo na tua casa, Senhor, esperando, Senhor, de ti, Senhor, algo grandioso como o Senhor é, como a tua palavra é. Ah, Deus amado, Deus grandioso, me usa grandemente, Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, Senhor, e todos nós, Senhor, saímos aqui, Senhor, regozijados, Senhor, com a tua palavra e com o teu amor e com a tua glória. Seja soberana nesse lugar e que seja soberana em todo o povo que está aqui, Senhor, pois esse povo veio receber de ti, não veio olhar pregador, não veio olhar pastor, não veio olhar como é a igreja, veio olhar receber de ti, Senhor. Então, Senhor, é assim, Senhor, que eu te peço, é assim que eu te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos dizem amém. Pode sentar, por favor, glorificando esse Deus grandioso. A palavra de Deus aqui, irmãos, diz aqui que foi uma resposta, né, de Jesus, que Jesus antes de os discípulos fizerem essa pergunta a ele teve, né, uma experiência com um jovem rico, um jovem judeu, um homem bem sucedido, que chegou a perguntar a ele uma pergunta, né, que quase ele procurou Jesus, mas Jesus não esperava que aquele homem fosse fazer aquela pergunta, porque a maioria das pessoas que chegavam a Deus era para o quê? Pedir milagres, pedir que Deus abençoasse, ressuscitasse. Mas aquele jovem não, aquele jovem chegou e disse: Senhor, o que eu faço de bom para herdar o reino dos céus? Aí ali aquele Jesus olhando assim para o homem disse: na Bíblia, só duas pessoas fizeram essa pergunta. Foi esse jovem rico e Nicodemos. Então, quando Jesus olhou para aquele jovem, ele chegou e disse para Jesus chegou para ele e disse: o que é que tu conheces, o que é de bom? O que é que tu achas o que é de bom para vir perguntar a mim o que é bom? Bom é o vosso Pai que está no céu. E aí Jesus pergunta a ele: tu conheces os mandamentos? Aí o jovem responde: quais?
Aí Jesus chega, fala dos mandamentos: não matarás, né? Não farás falso testemunho a teus irmãos, honra teu pai e tua mãe para que tua vida seja prolongada aqui na terra. E quando ele falou, o jovem chega para Jesus e fez: ah, meu Senhor, esses mandamentos eu guardo desde a minha infância. Porque naquela época, né, os homens judeus, as crianças judias, eles tinham os seus ensinamentos, como aqui foi falado, que a gente temos que levar a mensagem do Senhor aos filhos desde pequeno. E naquele tempo os judeus faziam isso, né? As crianças judias, ela tinha por obrigação, até os seus 7 anos de vida, saber o livro Torá, tudo. Então ele conhecia os mandamentos de Deus. Mas só que quando Jesus olha para ele, é como aquele irmão quando chega assim, tem aquela chance, né? Aí quando ele chega, ele não vê o que está na fome, ele vê o que está no coração. E aquele homem precisava de se libertar de um algo. E Jesus chega para ele e diz assim: queres ser limpo? Vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue. Então aquele jovem, quando chegou, olhou para Jesus, ele não entendeu. Por quê? O que Deus tem no propósito na minha e na tua vida, não é para a gente entender, não, é para a gente glorificar e a gente seguir. E aquele homem, ele ficou triste e saiu. Por quê? Ele se dizia um homem judeu que guardava os mandamentos, mas ele não guardava nem o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amava suas propriedades, ele amava seu bem, os bens que ele tinha, pois ele era um homem que tinha muitas riquezas. Então, irmãos, para nós hoje, para nós chegarmos numa situação melhor perante Deus, para estarmos alinhados com a vontade de Deus, nós precisamos de nos libertar de algo que nos desagrada perante o Senhor. Aquele jovem rico, as riquezas dele, ele colocava em primeiro lugar do que o Senhor. Hoje em dia a gente vê, hoje na situação onde o país está, tem gente colocando em primeiro lugar um vírus do que colocar o Senhor, o grande Deus, que é maior do que o vírus. Aleluia! Tem gente colocando no lugar uma situação que está sendo nesse momento delicada, os problemas, ele coloca em primeiro lugar os problemas em vez de colocar o Senhor. Então, irmãos, quando ele chega e começa, se despediu daquele jovem, se despediu de Jesus, ele chega e começa a conversar com seus discípulos. Aí ele fala como é importante um homem desapegar das riquezas. Mas desapegar das riquezas era falando daquele jovem que ele tinha acabado de falar. Eu quero te dizer nesse dia, nessa noite, que a gente, para a gente chegar diante de Deus, a gente tem uma promessa que Deus fez para conosco. A gente primeiro tem que nos desapegar do que nos tira da presença de Deus. Glória a Deus. E aquele jovem, ele tinha esse problema, né? Ele precisava de se libertar. E aí foi quando ele explicando, né, aos discípulos, aí os discípulos chegam assim, inclusive foi quem fez essa pergunta, foi Pedro. Pedro chegou assim: mas Senhor, é muito difícil, Senhor, herdar o reino dos céus. Desse jeito ninguém herda, ninguém vai chegar no teu reino, pois é muito difícil, é impossível. Foi aí que ele disse: é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Glória a Deus! Porque tudo que você colocar, tudo que você fizer, se você não colocar Deus em primeiro lugar, com certeza aos nossos olhos vai ser impossível. Mas quando você coloca aquela causa, quando você coloca aquela situação na mão do Senhor, meu amigo, não existe nada impossível, porque Ele é general de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele é nosso advogado.
Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar. Foi falado aqui que antes da gente pedir, Ele já sabe o que é que a gente vai. Quando a gente abrir a boca para pedir, Ele já sabe do que é que nós já estamos precisando. Mas o que Ele quer é que nós começamos a entregar aquela situação, a confiar naquela situação, colocar Ele como prioridade, não colocar em prioridade a situação que está aqui oprimindo. Aqui na Bíblia tem vários exemplos, vários testemunhos de homens que estavam em situações que não estava de acordo, que não estava numa situação de crise, aonde ele perseverando, aonde ele buscando o Senhor em primeiro lugar, o Senhor foi com ele, o Senhor resolveu o problema para com ele. Eu queria ter a oportunidade, irmãos, de falar com vocês, um exemplo de José. A história de José está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Então a gente vai do capítulo 37 até o 42. É uma história longa, tá? Eu só vou pegar uns tópicos para tentar mostrar o que é que o homem, quando ele procura buscar a presença de Deus em todo custo, quando ele procura honrar o Senhor o honra toda hora, todo tempo. Porque há certas coisas que é impossível aos olhos dos homens, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, ele torna possível, porque ele é especialista em causar, em fazer causas impossíveis, fazer ser possíveis em nossas vidas. Basta crer, acreditar e glória a Deus, Amém? Então, vamos falar de José. José era um jovem, filho de Jacó, que apacentava, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele ajudava seus irmãos a cuidar das ovelhas do seu pai. E ali ele cuidava ele fazia aquele serviço com excelência. Ele era um homem íntegro. Com José não tinha arrumadinho, não. Era assim, sim, não. E nisso incomodava seus irmãos. Jacó, a Bíblia fala que Jacó o amava ele porque era o filho de sua velhice. Mas só que Jacó, porque era o filho de sua velhice, com isso ele não queria dizer que ele não amasse os seus irmãos. Mas só que o problema é que José, quando ele chegava para ver os seus irmãos, quando estava cuidando das ovelhas, a Bíblia fala que ele ia contar lá as más influências dos seus irmãos. Os seus irmãos eram pessoas que não eram honestas para honrar o seu pai. A Bíblia não fala qual era a má conduta dos seus irmãos. Mas ele dizia que ele chegava e falava da má fama dos seus irmãos em Jacó. Então José começou a ser uma pessoa de confiança. Eram os olhos e as pernas do seu pai. E com isso seus irmãos ficavam angustiados, ficavam tristes, porque eles faziam aquela situação ali, começavam a praticar aquelas iniquidades, mas seu pai não via, mas José via, e o Senhor Deus via. Então José criava esse ciúme, criava essa desavença, porque José lhe falava a verdade para o seu pai. E aí José recebe a conversa com Deus. Por ele ser um jovem que tinha 17 anos, era um homem íntegro, era um homem que recebia do seu pai os ensinamentos, mas cumpria, diferente dos seus irmãos. Seus irmãos receberam também os ensinamentos quando seu pai era jovem. A juventude de Jacó era uma juventude corrida. Ele não tinha aquele tempo que ele tinha com José, mas os ensinamentos foram ditos. Mas seus irmãos
não guardava e não exercia aqueles ensinamentos que Jacó tinha falado para cumprir, né, perante o Senhor. E assim, Jacó, com a sua integridade com José, né, mandou fazer uma túnica. A túnica não foi foi a gota d'água, mas só que os irmãos, com que o José vinha, né, falando, vinha mostrando a seu pai, a túnica só foi uma coisa, a gota d'água, porque a túnica era colocada, era feita para dar honra ao filho mais velho, o primogênito. Mas só que aquelas pessoas que estavam ali, os seus irmãos, nem todos eram maus, mas tinha aquelas pessoas que eram coniventes com a má conduta deles. Então, irmãos, Jacó tinha que levantar alguém, uma pessoa justa, e o certo era para ser o quê? Seu primogênito, mas seu primogênito não era adequado ao Senhor para assumir aquela honra. E aí, quando ele joga a túnica para José, os irmãos começaram a enfurecer, e ali começou a cair uma maldição naquela família, pois criou uma raiva ali. Seus irmãos começaram a ter raiva, começaram a ter ira de José, abriram uma brecha onde o inimigo começou a entrar ali com força, a começar a tirar a paz, a desunião entre irmãos dentro de uma família. Isso a gente vê normal aí em todas as famílias. Aqui não quer dizer aqui não, que aqui não tem, que aqui tem servo do Senhor e ora pela sua família. Mas a gente vê aí fora aí, é irmão contra irmão, um querendo matar o outro, pai contra filho, filho contra pai, um sem se falar com o outro, porque tem que abrir uma brecha. Então ali inocentemente Jacó quis honrar José, porque a honra tinha que ser José, porque José era um homem íntegro, mas ali criou uma discórdia, e ali foi aonde começou começar aquela situação, começou a fazer a prisão, né, ali dentro daquela família. O inimigo começou a tomar conta ali daquela situação, e aí mais na frente a gente vê que os seus irmãos, José recebe a promessa do Senhor. Foi quando ele teve o sonho, e ali o sonho fala que os feixes, ele estava junto com seus irmãos, os feixes de José ficaram em pé, e os irmãos começavam a se curvar. Ali era uma promessa de Deus, que Deus estava fazendo com José. Aleluia. Irmãos, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. A promessa de Deus que Deus fez a você, é com você e Deus. Você não precisa deitar, glória a Deus, falando para ninguém. Aleluia. E ali José tinha aquela promessa. Quando falou aquela promessa, os irmãos não entendiam o agir de Deus. Por quê? Porque ele vivia em iniquidade, vivia numa situação que desagradava o Senhor. Então como é que o Senhor vai chegar para falar, para aconselhar, para dar dons, se você está fora da presença de Deus? Então José, quando recebeu aquela promessa, os irmãos não entenderam, e começou ali aquele rebuliço, como já tinha falado, né? Que tinha sido de antes, que José não gostava, não era conivente com a má conduta dos seus irmãos, e contava com seu pai. E ali criou aquela situação. Chegou uma hora que seus irmãos foram cuidar dos rebanhos mais lá na frente, né, no vale de Siquém. E quando Jacó chama José para ir lá olhar os irmãos, para ir lá ver, né, fazer uma assessoria, vamos dizer assim, né, o que é que estava acontecendo. Aí quando ele vai lá na frente, lá os irmãos já teve outra conduta. Em vez de ir para Siquém, já foram para Dotã. A Bíblia fala aqui que no meio do caminho José se perdeu. E aí quando ele encontra mais na frente, encontra um viajante, né, uma pessoa que estava viajando também. Quando se encontra de frente, ele chega: o que é que tu estás fazendo por aqui sozinho? Aí ele fala para mim: eu estou à procura de
povo que está cuidando de ovelhas são meus irmãos. E eles estavam indo para Siquém. Disse, rapaz, aqui não é esse caminho. E eu vi eles falando que eles foram não para Siquém, para Dotã. Quer dizer, a ordem de Jacó para os irmãos de José era ir para um lugar, e seus irmãos foram para outro. Desobedeceram aquele pedido do seu pai. E ali, quando eles pensavam que estavam enganando, que ninguém estava vendo, Deus estava vendo. A gente pode esconder, irmãos, das pessoas, mas do Senhor a gente não esconde nada não. Glória a Deus. E ali José começou a ir para Dotã. Por quê? Deus usou um viajante dizendo que seus irmãos estavam indo para Dotã. E quando os irmãos dele estavam lá organizando, cuidando das ovelhas, né? Organizando as coisas lá tudo direitinho, não esperava que vinha José. Quando ele olha, vê José vindo de longe, ali bater com a ira os seus irmãos, porque eles estão vivendo numa mentira, e ninguém pode viver numa mentira todo o tempo. Quando ele viu José, ele disse, e agora? A gente mentiu para o nosso pai já não tinha confiança, a gente mentiu para nosso pai para que ele não viesse. E como é que ele soube, como é que ele veio? E aí, quando José vinha se aproximando, foi aí que mais uma vez o inimigo entrou feroz. E foi aí quando os irmãos começaram a tramar a morte de José. E ali um dos seus irmãos, Rúben, chegou olhando para ele e disse, rapaz, por que vamos fazer mal ao nosso irmão? Ele não fez o mal. Vamos fazer o seguinte, vamos, em vez de a gente sujar nossas mãos, vamos jogar na cisterna. E assim, ele convenceu seus irmãos a jogar José na cisterna. Não era para fazer o mal não, é porque quando seus irmãos estivessem distraídos, ele ia lá, a Bíblia fala que ele ia lá pegar seus irmãos, ele ia pegar José para levar para seu pai, que ele fugisse. A estratégia de Rubens, dos seus irmãos, era essa. E ali eles aceitaram e colocaram lá, e ficaram ali resolvendo o que é que ia fazer com José. Isso vinha a Bíblia fala que isso vinha os ismaelitas, né? Que vinham, que era como se fossem mascados, né? E negociavam, né? E ali um dos irmãos dele teve a ideia de negociar José, de vender José aos ismaelitas. E ali negociaram José, a Bíblia fala que tocaram, venderam José por 20 moedas de prata. E José foi para o Egito. Agora, um rapaz que tinha a presença de Deus, um rapaz íntegro, um rapaz que tinha a promessa que Deus ia fazer, um rapaz que sempre andou certo, honrando seu pai, sempre cuidou com excelência dos negócios do seu pai. Quando chega, se encontra numa situação dessa, e os irmãos venderam. A Bíblia fala que quando ele chega na casa, ele vai para o Egito. Quando chega lá no Egito, um egípcio chamado Potifar se agradou de José. José era um homem, a Bíblia fala que era um homem de estatura, bonito, não só de físico, mas de feição. E José sabia contar. A Bíblia não fala, mas os historiadores falam que ele sabia contar, ele sabia ler. E aí, os olhos do Senhor, porque a Bíblia fala que naquela situação onde José estava, mas o Senhor era com José. Ele podia estar sofrendo, mas a presença de Deus ele tinha, porque ele era um homem fiel a Deus.
Eu quero dizer, irmãos, que a gente sendo fiel ao Senhor não vai deixar de ter batalhas em nossa vida. Aleluia. A diferença é que nós não estamos só, existe um Deus batalhando conosco. Glória a Deus. Aquela situação de José era irreversível aos olhos do homem, e para José também, mas só que ele continuou na posição, continuou sendo fiel. E o homem que é fiel a Deus no pouco, no muito ele coloca. O homem que honra o Senhor o honra. Aleluia. E a Bíblia fala que Deus era com José, e ali criou uma situação. Ali Potifar pega José, leva para sua casa. Quando chega lá, José, ele viu que José fazia as coisas com excelência. Deus começou a agir na vida de José, fez com que Potifar visse a bondade, visse a sublime, né? A atitude sublime do Senhor na vida de José. E ali José começou a progredir, chegou a ficar até o mordomo, cuidar das coisas de Potifar, cuidava da casa. Potifar só se preocupava só com uma coisa, era com a sua esposa, porque seus negócios, a sua finança, né? A comida, a casa, era tudo na mão de José. E tudo que José fazia prosperava. Foi dito aqui que quando a gente apresenta, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a apresentar, Deus começa a honrar aqueles, né? Começa a glória do Senhor começa a invadir todo lugar. José era um homem que honrava o Senhor, mas o que o José fazia prosperava não pelo amor a José, não pelo amor a Potifar, mas sim a José. A Bíblia fala que na casa do egípcio prosperou pelo amor que Deus tinha a José. E assim Deus foi prosperando, Deus foi agindo, e aí depois vem outra luta com José. Era a esposa de Potifar, que achava José bonito, né? E a Bíblia fala que José era bonito, e começou a investir na vida de José. Não foi uma vez, foi várias vezes. E chegou uma hora que José estava só dentro da casa, junto com aquela mulher, e aquela mulher disse: agora eu vou investir. E quando fez a investida, quando começou a partir para assar José, porque só estava ela e José, não tinha ninguém para ver, mas o Senhor estava vendo. E ali José foi fiel tanto ao seu Senhor como a Deus, porque José sabia que não poderia ter uma mulher que não fosse dele, que não fosse prometida a ele. Aquela mulher era casada com Potifar, era uma egípcia, mas por ela não ser egípcia, por ela ser egípcia, não ser hebreia, ele também tinha que honrar o Senhor. E José assim fez o certo. José, sendo um homem íntegro, ele não se corrompeu naquela situação. E ele não se corrompendo, a Bíblia fala que a mulher de Potifar, ela se irou-se quando José a rejeitou, e quando agarrou José fugiu, e ali ficou com a parte da sua vestes, e ali ela usou contra José. E aí mostrou ao seu senhor, e José foi preso. Mas só que quando a gente é fiel ao Senhor, quando a gente começa a andar nos caminhos do Senhor cuida. Aí você diga: ô irmão, não estou entendendo. O homem foi vendido pelos seus irmãos porque vivia na presença, era íntimo com seu pai, foi para a casa de um servo que não conhecia, começou a prosperar, começou a ser íntegro. A esposa dele investiu nele, ele rejeitou, honrando o Senhor, e agora foi preso. Eu quero te dizer, irmãos, que tudo tem um propósito do Senhor. Glória a na Deus. vida de um homem. Tudo tem um propósito.
Mais na frente vocês vão entender. Eu vou terminar porque é longo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, tudo tem um propósito na vida do Senhor, na vida do homem que é fiel a Deus. E José ali foi para a prisão. Quando chega na prisão, José começou a prosperar na prisão. E a prisão que José foi colocado não foi a prisão normal, não. Era a prisão aonde era colocado os prisioneiros do rei. Não era prisão de todo jeito, não. Então, quando você honra o Senhor ele coloca você numa situação difícil, mas Ele está junto. Ele podia chegar a colocar numa prisão onde todos os cidadãos comuns ficavam, mas não, ele foi para uma prisão onde era colocado os presos, né? As pessoas que eram contra o faraó. E assim foi. José foi preso, José começou a honrar o Senhor, começou a fazer suas coisas do mesmo jeito, com o mesmo ânimo, agradecendo, e a Bíblia fala que ele não murmurava, a Bíblia fala que ele fazia, né, as coisas com excelência. Ele chegou a ficar com a chave da prisão, ele podia sair, ele podia ir contra a lei do seu Senhor, mas ele não, ele optou para ser fiel, e assim ficou. E aí a Bíblia fala que uns dos servos de Faraó, o copeiro e o mestre do padeiro foram presos, tiveram sonho. José começou a interpretar os sonhos, e aí aconteceu realmente o que José tinha interpretado. E José ainda disse mais: olha, lembra de mim quando estiver lá no Faraó. Quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele chegou lá, o mestre do copeiro, ele chegou lá e disse: olha, quando tu entregares a taça de vinho ao Faraó, te lembra de mim. E aconteceu, e quando chegou lá, o seu servo, né, o copeiro, entregou ao Faraó, ele se lembrou de José, passou despercebido. Agora, José lá na prisão, a Bíblia não fala, eu estou recurando aqui agora, porque os rumores começam, né? Começam as histórias, né? Ali dentro, ali, fala, né? Olha, aquele que estava aqui na prisão, um foi executado, o outro foi exaltado, o outro teve, restabeleceu o seu emprego de volta, está vivo e está lá junto com o Faraó. E nisso José, sabendo o tempo se passando, a Bíblia fala que passou-se 2 anos e nada de chegar à resposta. E José continuou sendo fiel. José continuou honrando o Senhor, continuou fazendo a sua obra no Senhor. Começou e continuou ainda tendo intimidade com o Senhor. Porque se ele não tivesse intimidade com Deus, se ele não tivesse um propósito com Deus, ele não tinha aquele dom maravilhoso que era de interpretações. O Senhor, ele faz do jeito que ele quer, ele honra quem ele quer, mas só que você também tem que honrá-lo. E assim José vivia na presença de Deus, vivia honrando o Senhor. E chegou a oportunidade de José começar a dar a volta por cima. Foi quando o Faraó teve o sonho, e quando ele chegou, procurou alguém que interpretasse aquele sonho, e ninguém interpretou. E foi aí que o copeiro se lembrou, disse: tem um homem lá na prisão que interpreta sonhos, porque ele interpretou o meu. E aconteceu, ele fez: chama aquele homem. Quando José chegou lá, quando o Faraó falou dos seus sonhos, José, como Espírito de Deus, um homem fiel a Deus, um homem que tinha um dom de interpretação, interpretou a Faraó. E ali começou a vida de José a mudar. Começou José a ver uma luz no fim do túnel. E ali Faraó, vendo que ele tinha interpretado os sonhos, olha só, quando Deus ele vem entregar um recado para mim e para você, ele vai
Ele fala o que você tem que fazer, ainda diz a estratégia como é que você tem que executar. Assim foi o Faraó. O Faraó não era um homem do Senhor, mas tinha um homem de Deus lá dentro, que era José. E Deus falou, interpretou os sonhos e disse como é que José devia executar aquele sonho. E aí vem o brilho de Deus e coloca José naquela situação para resolver. Um homem que era melhor, um homem que tinha os dons, um homem que podia exercer aquela função, só tinha um, é José. E ali o Senhor tocou o Faraó disse, só tem tu, José. E aí foi quando José foi exaltado. José foi um homem que, segundo Faraó, a maior palavra que tinha no Egito era José. Então ali começou a mudar. O Senhor começou a mudar em José, porque José foi um homem que perseverou. José foi um homem que acreditou, teve fé, tudo que não era do agrado do Senhor, ele deixou para trás e começou a colocar o Senhor em primeiro lugar. E ali o Senhor honrou e colocou como governador do Egito. Mas ali tinha um algo ainda que José precisava. O que foi falado aqui hoje no culto? Deus, a fome começou pelos 7 anos de fartura. José soube fazer, José soube organizar, soube guardar tudo direitinho, assim como foi revelado por Deus. Mas só que depois começou a vir a fome, e a fome estava abrangendo não o Egito, mas ao redores, e chegou em Canaã. E aí os irmãos de José teve que ir no Egito para comprar mantimentos. E quando chegou lá, José, quando viu ele se apresentando, José pergunta, a Bíblia fala que quando eles chegaram, viram os seus irmãos prostrando, José reconheceu e viu a promessa de Deus ali se cumprindo. Mas ali, José, na hora ali, quando viu, ele quis retribuir do mesmo jeito que seus irmãos fizeram com ele. Quando ele viu, ele quis retribuir, pois ele era a autoridade. E a Bíblia fala que ele falou que eram espiões, e pegaram seus irmãos e colocaram 3 dias na prisão. Mas depois desses 3 dias, a Bíblia fala que José era um homem que era temente a Deus. E o Senhor, eu acho que falou para José, eu creio, ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. E o Senhor falou para ele o seguinte: como é que eu cuidei de tu aqui no Egito? Eu cuidei de tu na casa de Potifar. Eu cuidei de tu na prisão. Tu agora vai descartar teus irmãos? Então, irmãos, para encurtar, para terminar, que o tempo é curto, eu quero dizer que vale a pena a gente servir a Deus, vale a pena a gente estar na presença de Deus, vale a pena a gente tirar o que não agrada ao Senhor, porque o fim da mensagem aqui, o versículo chave aqui da mensagem é que tudo que você estiver difícil, se você colocar na mão do Senhor, Ele resolve. Porque para os homens pode parecer impossível, mas para o Senhor tudo é possível. O Senhor fez o sobrenatural na vida de José, na casa de Potifar. Fez o impossível na vida de José, na casa, na prisão. Fez o impossível na vida de José, para José saber esperar. E fez o impossível na vida de José, para José perdoar os seus irmãos. Pois ele precisava de perdoar os seus irmãos, para o Senhor o exaltar, para o Senhor cuidar. Glória a Deus. Não só dele, mas da família dele. Então, irmãos,
que nós possamos perdoar, procuramos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, restaurar o nosso altar. A gente está aí vendo agora aí essa pandemia, isso que está acontecendo hoje é para nós fazermos uma reflexão, para a gente colocar no lugar o que está fora do lugar, para a gente colocar o que desagrada o Senhor, começar a colocar as coisas em ordem. Tinha muitas coisas que a gente deixava passar, que a gente não olhava, e hoje a gente está tendo tempo de reparar. Hoje estamos iguais, o mundo está igual um com o outro. Quem está rico, quem tem uma posição maior, quem tem uma posição menor, está igual perante Deus. Não tem melhor, não tem menor hoje não. A única diferença que nos pode fazer algo melhor para nós ser diferente dos outros é a presença de Deus em nossas vidas, a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Então, irmãos, temos que procurar aquele que estiver firme, se firme mais. Aquele que não tem ainda uma intimidade com o Senhor, aquele que não entregou a sua vida ao Senhor Deus, o nosso Jesus que morreu por nós na cruz, aquele que é o advogado fiel que pode resolver a nossa situação a todo tempo. A hora é essa, de você chegar, de você se entregar, de você procurar mais com algo de Deus, porque só Ele é quem pode resolver. Aqui a gente vê aqui na Bíblia, porque só Ele é quem é especialista em resolver causas impossíveis. E eu creio que vocês não vão sair desse jeito hoje. Aqui vai sair todo mundo regozijado, porque o Senhor vem falando conosco desde o começo do culto, que nós temos que estar na presença, que nós temos que perdoar, que nós temos que perseverar, nós temos que andar no caminho do Senhor, resistir ao mal, resistir às más condutas que tem. As nossas escolhas, nós temos que procurar ver as nossas escolhas. O Senhor Jesus estava no deserto. Deserto é um local hostil. Ele estava com fome. Ninguém sabia que ele estava com fome. Ele lançou. O que aconteceu? Jesus resistiu. Adão e Eva estavam no paraíso, no Éden. Lá não tinha fome, lá não tinha. Ainda tinha Deus tomando de conta. Só tinha uma coisa que ele não podia tocar, era a árvore do fruto do conhecimento. Satanás foi lá, lançou. O que foi que aconteceu? Eles caíram. Não é o lugar, não é a situação, mas sim as nossas escolhas. Então, irmãos, que nós procuramos ter mais sensibilidade, buscar mais o Senhor para saber tomarmos a nossa decisão correta, para que não venhamos a desagradar o Senhor, não venhamos sair da presença dEle. Aí vocês digam, mas irmãos, mas é difícil, mas para Deus tudo é impossível. Aos nossos olhos é impossível, mas quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, Ele faz ser possível. Amém? Agradeço a oportunidade. Deus tocando no meu coração de fazer o apelo. Posso ser pregador, tem que pedir permissão, né? Irmãos, eu sempre é de praxe, sempre em todo final da pregação, a gente tem a obrigação de perguntar, né? Existe alguém aqui no meio de nós que está que quer renovar a aliança com o Senhor,
que já aceitou o Senhor como seu Salvador de sua vida, mas se desviou do caminho do Senhor por um momento difícil, porque acontece. Se quiser renovar a sua aliança, está aqui a oportunidade agora. Ou se tem alguém que não é evangélico, que quer aceitar o Senhor, aquele que pode resolver a minha e a tua situação, aquele que não pode, aquele que pode te livrar do mal. Mas eu quero dizer que não é que você, aceitando Ele, você vai ser isento de situações difíceis. Mas quando você tem Ele na sua vida, a situação é outra. Então eu quero fazer esse pedido. Tem alguém que está aqui no meio de nós que quer aceitar o Senhor como seu único e seu eterno Salvador de sua vida? Tem alguém aqui no meio de nós que quer aceitar o Senhor Jesus? Se tiver, por favor, pode ficar à vontade. Vem aqui, que está aqui a nossa pastora, vai fazer a oração e vai apresentar a sua vida a Jesus. Tem mais alguém aqui? Tem alguém que quer? Não tem problema não, irmãos. Olha, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Quando comecei a ir visitar a igreja, eu passei 2 meses. Quando eu levantei a mão, eu estava convicto. Então, eu tinha medo. Eu era um homem que eu era aprisionado pela bebida. Era um homem que tinha condições, era um homem que tinha tudo para resolver a minha vida, mas só que não tinha Jesus. Eu creio e digo a vocês com toda certeza que minha história é outra. Então, irmãos, é a última vez. Tem mais alguém? Tem alguém no meio de nós que quer entregar a sua vida para Jesus? Se não tiver, que Deus abençoe. Fica para a próxima oportunidade. Eu quero entregar aqui, por favor, a pastora. Obrigado, fique na paz. Que Deus abençoe. Amém.